Mas e aí, primeira vez que vocês Vamos lá, foram? linha Tá. do tempo. Linha do tempo. Foi 2012. Não, 2011. Primeira vez foi 2011. Ok. Isso. Eu tinha 10 e você tinha 15. 15. Foi Tinha sua- acabado de fazer 15. Foi tá. 15 anos da Babi. É, essa veio viagem. aquela famosa pergunta, se quer festa ou você quer É. Pelo viagem? amor de Deus, né? Só que aí foi uma pergunta, tipo, você quer festa ou quer viagem? Você quer viagem, né? Tipo, foi... Ah, entendi. Me ajuda, Foi uma- né? foi Ofereci uma- viagem, foi né? assim, já, você quer viagem, né? Tipo, aí eu falei, Me claro, ajuda, né, óbvio, Mariana? óbvio que eu quero viagem. Mariana fez festa. É, não, Não, mas ela viajou eu também. tenho uma explicação. Você não Eu viajou só também? fiz festa porque 2 anos antes eu tinha ido pra Disney. Hum. Eu fui pra Disney na Por que não primeira foi de vez novo? com 13. Conseguiu o melhor dos dois mundos. Porque eu queria dançar com o príncipe. Me ajuda, Ela né? queria fazer a Disney princesa da vida real. no aniversário dela. Inclusive, beijo pro meu príncipe Biel. Te amo, meu primo maravilhoso. Biel, foi pensei que era o fofíssimo. MC Biel, sabe? Não, Entendeu? foi o A Biel. gente- Ele tinha 8 anos. Você imagina que Muito fofinho? fofo. Foi Foi lindo, com gravatinha do Mickey. Dança comigo, lindo. Temática, Agora já tá do meu tamanho. É, a vida assim. amiga. Já passou. Não se pode ter tudo. É, mas foi por isso que eu fiz festa. Senão, se eu não tivesse ido pra Disney ainda, eu teria escolhido a Disney. É, justo. Que bom. É, na real, tipo, A foi Babi uma não parada... escolheu Disney. Eu não escolhi Entendi. Disney, exato. Não teve essa opção. Viraram pra mim e falaram, você quer festa ou você quer viajar? Você quer viajar, né? Tipo, eu falei, quero viajar, Aham. óbvio, lógico. Mas eu quero ir pra Nova York. Meu desejo é ir pra ok. Nova York. Que estranho. E aí, eu era apaixonada por Nova York. Ainda sou, né? Menos hoje, mas eu era mais. Alternativa. Eu era Diferente das outras como uma boa meninas. adolescente em 2011, eu era apaixonada por Nova York, né? Achava Aham. que era Sim. o paraíso na Terra. E aí eu falei, não, quero ir pra Nova York. E aí minha mãe falou, tá, mas e se a gente for pra Disney? Interessante a sua ideia. Muito obrigada por propor, Mas e se? mas eu quero ir pra Nova York. Eu falei, não, mas eu quero Nova York. Aí ela, mas a gente pode ir pra Disney também. Eu falei, tá, mas eu quero passar mais tempo em Nova York. Gente, que menina chata, né? Quer ir pra Nova York, gente? Vai pra Disney, pelo amor de Deus. Aniversário, me perguntaram o que eu queria. Aí eu falei, mas a gente pode passar mais tempo em Nova York. Resultado, a gente Aham. passou 5 dias em Nova York e 15 na Disney. Até porque 5 dias em Nova York tá ok, né? Não deu pra ver Não. nada. Que Deu isso? pra Não gente nada. voltou Levou? depois. Mentira. Não deu pra Não passar nada. 2 semanas. Não, então, mas é porque, pra contexto, a gente é uma família que adora um museu. Sempre fomos assim. Nova York tem 1 trilhão de museus. Fora e a todo gente... o resto da cidade. que tem 1 trilhão de outras coisas pra fazer. É. Tem E a brother, gente- né? Tem brother. Sim. Pois é, ainda tem isso. E aí a gente queria ver todos, assim, e passar muito tempo em todos os museus. Tanto que teve um dia que a gente foi a 2 museus e a gente, tipo, saiu correndo. Foi uma situação, a gente tava pegando o museu fechando, tipo... Enfim, Caramba. foi uma situação dessa, assim. Aham. Que a gente passou 5 dias em Nova York, foi correndo. E aí depois a gente foi pra Disney. E aí eu tava na Disney, tipo, beleza, tô na Disney. É, Disney, lá, lá, Sim. lá, lá, Legal. Disney. Sem dar muita tipo, peso Eu ao... tava animada, porque enfim, é uma viagem, né? E Era a primeira vez que eu tava indo pra fora do Brasil. Disney. No É. fim do dia, ainda é, É, Disney. Exato. Mas eu tava animada ali e tal. Mas foi uma viagem maneira. Eu gostei bastante. Foi no verão, tava calor. É bom, mas ir no calor lá é bom. Tava um calor. A gente foi, Era foi bom a pros primeira. brinquedos de água. É bom. Verdade. Foi a primeira e única vez que a gente foi de excursão. Uhum. Depois a gente, entendeu? Abriu uma Profissionais conta da disso. Disney. Profissionais em Disney. Não precisava mais Você se disso. formou em Disney. Entendo. Disney 1, Disney 2, Disney Disney, 3. exatamente. Bem isso. Foi exatamente isso. Muito bom. A gente foi a única vez que a gente foi de excursão. E aí terminou a viagem com eu chorando no como é que é? No Não é, show não é do Castelo. parapeito, não é rodapé também. Na calçada, assim, ó. No negócio da calçada. Na Na rua calçada. principal do É, Magic Kingdom. Na Main Aham. Street. Isso. Na Na Meio fio, calçadinha, assim, meio fio. Isso, Meio obrigada. fio, boa, Era essa palavra boa. que eu queria. Eu sentada no meio fio, chorando, falando, não quero ir embora! Eu não quero ir embora, a gente Muito tem bom. que voltar! Não, e foi muito bom porque a gente foi no Magic Kingdom 2 vezes essa viagem. Quantos anos você tinha? Eu 11. tinha 10. 10. É. Na época, eu acho. É, tinha 10. Você pegou então uma magia também assim, tipo... Sim. Foi. Foi, Acreditava foi. em tudo, né? Tipo, tudo. Não sei se acreditava em tudo, porque era uma criança meio Chata. Mas foi muito legal, foi uma boa experiência e ainda criança. Chata. Resumindo, Essa é real. chata. Também queria ir pra Nova York. Olha, eu fiquei muito feliz em Nova York. Mas enfim. E aí a gente foi uma vez no início pra Magic Kingdom e depois dava pra repetir um parque. A gente foi no último dia da viagem de todos. Que foi no onde eu Magic- chorei. Que foi quando ela chorou. Isso então é foi muito bom. simbólico. Isso é muito entendeu? bom, eu já Entendi. fiz isso já. Antes Hoje de em ir dia não dá mais, embora. né? Por conta do limite dos ingressos, mas eu já fiz É, muito tá. isso. É, mudou isso, eu não sabia. Agora é mais limitado, né? Então, se você comprar, sei lá, 5 dias, você tem um número de dias pra poder ir nos parques da Disney. Então, uma viagem de 15 dias, por exemplo, é Justo. difícil você começar pelo Magic Kingdom Terminar, e não dá. terminar Terminar no Magic pelo Kingdom. Magic, Quase entendi. impossível, Aham. entendeu?
Entendi. Quase que impossível. E Mas eu fazia dependendo isso, era até- muito maneiro quando Era. eu podia fazer Foi isso. muito bom. Dependendo até, você repete, sei lá, um Hollywood Studios É. do que o Mad Kingdom, por causa agora na por conta do segunda- tamanho, Na né? segunda vez a mais. gente repetiu o Hollywood Studios. Que é meu Porque- parque favorito. É, porque já foi o vi. parque que a gente gostou mais, a gente Muito bom, falou, já a gente vai fique- repetir ele. Então. Aí a gente ainda tem isso, às vezes Pois é. não dá pra fazer tudo Aí no foi com Hollywood 15 e tu anos, repete. Foi com 15 Hollywood. anos, as duas ficaram Fiquei fissuradas apaixonada, e falou, preciso Ficamos voltar aqui, é apaixonadas. o que eu quero pra minha vida. E aí era uma época que o dólar tava colaborando, assim, Sim. ainda, né? Pô, tava E aí deu pra tranquilo. voltar no ano seguinte, assim. Meu pai descolou uma promoção daquelas que só ele de escola. Assim que é bom, pô. Só ele Uma de Black escola. Friday. É, umas coisas assim que ele negocia ao vivo com a pessoa, com a mulher da agência de viagem. Ele vai lá pra negociar com ela. Entendi. E aí ele Arrasou. conseguiu uma promoção dessas da vida. E aí a gente foi no ano seguinte. Fomos em 2012 e a gente passou, sei lá, pareceu que era 1 trilhão de dias. Ah, deve ter sido quase 3 semanas esse cara. Foi muito tempo. E aí essa foi a viagem, inclusive, que a gente ficou num quarto de hotel, que a gente precisou mudar do quarto de É hotel verdade, isso no a meio do gente- caminho. A gente não te Mentira. falou isso. A gente precisou mudar do quarto de hotel no meio do caminho, porque a gente tava sentado assim, ó, na cama. E aí todo dia meu pai reclamando, nossa, tem alguma coisa tem coçando alguma minha coisa perna, aqui. alguma coisa Coçando na e- minha perna. Ai, alguma não. coisa Mas eu aqui. tô- assim. Ai, não. E aí, não. tipo, 2 dias nessa e tal, a gente foi abaixar pra ver o que tinha ali na lateral da cama. Que estranho, né? Que tá coçando tanto. E a gente viu vários pontinhos Ai, pretos. não. E aí, de repente, um pontinho preto pulou de um ponto pro outro. Que E aí pulou de isso? novo, e aí pulou de novo. E a gente ficou, Pulgas. simplesmente. Gente. E era um hotel que aceitava animal. É. Então ficou Gente, com chega a me pulga. arrepiar aqui, ó, de Isso. nervoso. Nossa. Pois é. E aí lá foi a gente reclamar. Não. Lá foi a gente aprender como falava pulga em inglês. Foi, A gente ficou muito tempo. foi mesmo. A gente não sabia. Eu não sei, eu não lembro agora se, tipo, Google Tradutor era difícil acesso, se a gente tava sem Não, chip. 2013 devia ter realmente nem era mais smartphone. difícil. 2012. Não tinha nem ainda por cima. smartphone, É, né? não. É. Quase. Como é que fala pulga em inglês? É Flea. Cara, é Flea. A gente descobriu. Nunca É. mais, Nunca mais esquecemos. nunca mais É a gente Flea. esquece como falar pulga em inglês. São E aí lá duas, foi a duas gente. palavras que a gente... 2 ou 3 palavras que a gente teve que aprender na marra. E que a gente não sabia até o momento. Que era flea, era guardanapo, né? Napkin, que a gente não sabia. E canudo. E canudo, straw. É, canudo é difícil Foi na mesmo. marra. Essa foi na marra que a gente aprendeu. A gente ficava... Canudo é difícil, é. Isso aqui é perigosíssimo. É, exatamente. A gente amiga. virava pro cara na bancada, super sério, assim, ficava... Aí o cara ficava assim, ó. Meu anjo, a gente não vem disso aqui, O que você tá fazendo, cara? Parque errado. Meninas, cara. Não, isso quando não eram os de meus 10 pais anos fazendo de isso. Eu no hotel. Que isso, cara? Quando não eram os meus pais. Eu vou comer a polícia. É só a polícia, assim. Não, foi uma situação. chorei. Inclusive, eu isso, trouxe papel, cara? porque eu sabia que eu ia chorar. Eu trouxe também. Tô emocionado aqui, cara. Deixa eu secar aqui pra não, Ai, pra não muito borrar a bom. maquiagem. Peraí. Tá, e aí depois que Mas foi lá, conseguiram desenrolou pra a palavra trocar, da né? pulga... Sim. Não, e aí foi tranquilo. A gente mudou de quarto e tal, foi suave. O processo, até chegar no ponto de trocar de quarto, foi um Aham. rolê. Mas deu tudo certo depois, Foi. graças a Deus. Mas chegaram a trocar de hotel, não? Só de Não, quarto? só de a gente quarto. trocou Ah, de tá. bloco, se não me engano. Ah, que eram ok, daqueles ok. hotéis que tinham, tipo, bloco A, B, C, D, E, F. Entendi. Não ia ficar E com- aí, GHI já tá querendo. Você não ia ficar com a pulga atrás da orelha de olhar no outro quarto pra ver se tá ou A não? gente super olhou, Né? óbvio. Foi boa. Eu Não, tenho a impressão que a foi- gente mudou de quarto de novo nessa viagem, mas eu não lembro por quê. Não, eu acho que não. Ou foi outra viagem que a gente Foi teve outra que mudar de viagem, eu quarto? acho. Memória ruim. Não, ia fazer uma não, varredura a no gente, quarto, a gente né? mudou de quarto em Nova York. Foi isso que você tá pensando? A gente foi pro quarto cadeirante, que era enorme, gigantesco. Verdade. Não A gente sei ficou se era isso, apavorada? não, mas enfim. Enfim, aconteceu mais uma vez. Ok. Mas foi nessa viagem de 2012, inclusive, que eu trago uma história, por causa do inglês, uma história de aeroporto. Que a gente, não lembro se era Charlotte, se era Atlanta, mas estava voltando, Fazendo conexão. fazendo conexão Pra vir embora já. pra vir embora. E aí a gente tava no aeroporto e tava rolando uma daquelas situações em que eu acho que era Atlanta. Que tava super A Atlanta cheio. foi a primeira. A segunda foi Charlotte. Dane-se. Foi um Ok. dos dois. Foi um dos Uma dois. conexão Irrelevante. aí. A única parte relevante dessa história é: a minha mãe não fala inglês. A Nanda era muito nova pra saber inglês. Meu pai Arranha, assim, enrola. né? Arranha, não, eu. ele Tipo enrola. eu. Entende. Ele enrolava. Mete, bota a palavra em Ele português no enrolava, meio. inventa palavras. É, eu sou É. desse também. Ok. Ele se fazia entender ali, mas não sabia desenrolar no momento de pressão. Uhum. Eu falava inglês. Sempre falei, eu já cheguei na Disney falando inglês, sabendo. E aí, quando a gente chegou no aeroporto, pra embarcar, assim, Lá vem. a gente chega no balcão, a mulher tá, assim,
totoquinha, assim, fazendo um trilhão de coisas, não sei o que lá, puta, com aquela cara fechada, assim. Lotadão. O aeroporto. Lotado. Caótico. E aí, meu pai, sem entender nada, nervoso, chegou pra falar com ela. E aí falou, então, vamos ter que embarcar e tal. E aí ela falou, vocês não vão embarcar. Oi? E aí a gente ficou assim, ó. E aí ela virou pra ele e falou, não sei o que, eu fui. Isso eu e minha mãe vendo de longe assim. ó, olhando. Tá E eu do lado do meu acontecendo pai. ali. Eu do lado do meu pai, assim. Aí ela falou, não sei o que, full. E aí meu pai virou pra ela, não obstante, falou, full é o cacete, minha senhora. Full é o cacete. E aí eu, tipo assim, pai, porra, não vai ser preso aqui, né, porra. Mas ela não entendeu o que que é isso. Que ele falou. Entende. Entende. Pela Entendeu. entonação, entende. O semblante dela transformou naquele momento. Eu falei, pai, não foi isso que ela falou. aí, Não foi isso que ela falou, não foi isso Senta que aí ela com a falou. minha mãe, vai. Fica quietinho. Eu falei, então, pai, ela falou que eles fizeram overbooking nesse voo. E aí a gente vai ser realocado pra um outro voo. Talvez a gente não sente junto, mas já vai ter lugar, a gente vai voltar pra casa. Fica tranquilo. Aí ele falou, não, mas ela falou que tava cheio, não sei o quê. Cara, eu super imagino o tio Paulo quando você tá Nervoso, falando. nervoso. Grandão, um homem enorme. Falou assim, cheio, não sei o quê. Pai, calma, por favor. Por favor. E eu, 15 anos, assim, né? Tudo erradinho, olhando pra cara dele. Calma, pai. Tá tudo bem. Nessa hora Voltamos ela pra você casa. fala em português, né? Tipo, É. foi o cacete, eu quero ir embora agora, tô com minhas filhas aí e tal. Aí a pessoa fica te falando, olhando. desembaixo. Aí a pessoa fica te É. olhando assim com um olhão, né? Tipo,